Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Este capítulo foi escrito quando Paulo queria destacar que entre todos os dons, entre todas as nossas obras, entre todas as nossas tarefas, tudo que envolve a nossa vida, a coisa mais importante é o amor. Agora, a palavra amor está tão desgastada que a gente acaba não atribuindo a ela o valor que ela tem. Então eu queria muito hoje lembrar que nós precisamos considerar o amor como elemento principal nas nossas experiências particulares e como motivação fundamental para sermos como somos e fazermos como devemos fazer. Então, considere que o que há de mais importante na nossa vida é a experiência do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E não somente essa experiência de recebermos esta qualidade de amor, mas que nós possamos também partilhar essa qualidade de amor. Então somos gratos pelas coisas que aconteceram e criamos uma expectativa sobre as coisas que hão de acontecer. Mas tudo isso deve ser fundamentado nesta passagem que fala sobre a importância do amor. Olha, eu escrevi aqui, o que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa, o amor de Deus. Então o amor de Deus que nos une deve ser maior do que tudo aquilo que possa nos separar. Então, muitas vezes nós nos separamos por questões pessoais, particulares, às vezes por questões de opinião, às vezes por as mais variadas situações. Mas se nós prestarmos atenção, o amor de Deus, que nos une como corpo, como família, deve ser muito maior e superior a tudo que possa nos dividir e nos separar. Então eu queria falar sobre esta união, que nós podemos conquistar e alcançar e desenvolver a partir da consciência de que Deus nos ama e derramou em nossos corações o seu bendito e abençoado amor. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que retine. Não adianta para mim se eu for uma pessoa versada em tudo isso. Se eu souber isso, se eu souber fazer isso, se eu souber desenvolver, se eu tiver condições, se eu tiver capacidade de fazer todas estas coisas, mas se isso não for motivado pelo amor, então nada disso me adiantaria, nada disso teria valor, nada disso seria expressivamente organizado por Deus na minha experiência de vida. Faz sentido para vocês? Ainda que eu tivesse toda e qualquer possibilidade humana, se isso não fosse realizado por amor, isso tudo não teria valor, especialmente aos olhos de Deus, e especialmente aos olhos das pessoas que convivem conosco, porque o amor não é algo que nós declaramos a nosso respeito ou a respeito da pessoa. Amor é alguma coisa que comunica com o nosso espírito, o nosso coração, que nós temos comunhão com aquilo que nós declaramos amar ou quando recebemos a declaração de amor. Portanto, transcende a nossa palavra, transcende o nosso discurso, é uma presença gloriosa de Deus na nossa experiência pessoal e particular. Sabe por quê? Por uma razão simples. A Bíblia diz que Deus é amor. Significa que Deus não sente amor eventualmente ou pontualmente. A Bíblia está dizendo que Deus é amor. Então a essência de Deus é o amor. Então essencialmente Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, se Deus essencialmente é amor, e se Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, o nosso entendimento é que em nós reside algo de divino, que é a essência de Deus,
que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E depois que ele fez isso, o que ele disse? E o homem se tornou alma vivente. Então ele se tornou alma vivente depois que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então aquilo que é essencial na nossa vida, a nossa alma que ganha vida, é quando o Senhor nos traz o fôlego da vida e planta em nós a sua imagem e conforme a sua semelhança, por soprar em nós o fôlego da vida e nos dá a bênção de sermos a sua imagem e conforme a sua semelhança. Talvez as pessoas não valorizem isso, porque não sabem a grandeza disso. Mas entenda que você recebeu, ao ser criado, a imagem e semelhança de Deus, esta essência especial de Deus. Que Deus abençoou sua vida com isto. E muitas vezes nós não nos damos conta de que nós somos essencialmente pessoas amorosas. Mas o que acontece com a gente? A gente desqualifica esta condição divina na nossa vida e acabamos permitindo que entrem em nossas vidas sentimentos muito diferentes deste sentimento amoroso. Ou seja, a gente sufoca essa identidade divina e dá lugar dentro de nós a sentimentos ruins, às vezes mágoas, rancores, raiva, frustrações, conflitos. Nós não percebemos que sorrateiramente, assim, às vezes até sem muita percepção, vamos perdendo esta imagem divina que essencialmente é o amor e vamos nos distanciando disso. E quando nos distanciamos disso, vamos perceber dentro de nós que encontramos sentimentos que são contrários a esta essência. E então por isso que o homem se perde. Por isso que o homem se distancia daquele propósito de Deus, quando a sua vida começa a estar cheia de outros sentimentos, que não o sentimento do amor, como essência de Deus, dada a cada um de nós, na nossa criação, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então esse texto vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Ainda que eu tivesse qualquer tipo de performance, se isso não fosse motivado pela minha essência amorosa, isso não teria valor significativo, porque eu estaria fazendo alguma coisa mecanicamente, ou estaria fazendo alguma coisa por qualquer motivação diferente desse amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é algo que a gente fabrica, é algo que a gente recebe como dádiva de Deus. Por isso que Ele quer soprar nas suas narinas o fôlego da vida. E quer dizer que você é alma vivente, imagem e semelhança dEle. E a Bíblia diz, Deus é amor. Portanto, você essencialmente é esta criação especial de Deus. Então, quando você olha para dentro de você, o que você encontra lá? O que você percebe lá? Você percebe essa essência? Você percebe isso dentro de você? Ou você não se dá conta disso e leva a sua vida com os sentimentos que a situação aparentemente lhe oferece? Por reação, por alguma coisa, de uma ou de outra forma. Você precisa perceber esta essência. Veja o verso 2. Olha só que coisa linda esse texto. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu fosse um pregador especial, um profeta especial, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e que eu tivesse todo o domínio de maneira tal que eu transportasse os montes por uma fé inabalável, e se eu não tivesse amor, nada disso eu não seria nada. Então não adianta eu ter um conjunto, se dentro desse conjunto não existe a essência divina que é o amor. Então nós estamos terminando o ano. Como é que foi o seu ano nesta experiência pessoal de amar com o sentimento que Deus derramou no seu coração, ou com a essência divina na sua vida? Ou você embrulhou este sentimento, esta essência
e deu lugar dentro de você a um sentimento diferente desse. Se predominantemente você viveu o amor que Deus derramou no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado, ou se você viveu uma experiência diferente dessa, que não lhe trouxe a alegria, a vitória e a bênção de Deus. Então, nesta noite, vamos refletir, porque Deus nos deu essa essência, não vamos perdê-la, não vamos deixar que ela seja substituída por qualquer outra coisa, não vamos nos distanciar disto, porque é nisto que Deus faz nascer dentro de nós um rio de águas vivas. É por causa desta essência que Deus faz nós nos amarmos mutuamente. É por causa dessa essência que Deus nos abençoou para construirmos uma relação conjugal saudável. É por esta essência que Deus nos abençoa a construirmos uma família abençoada. É por esta essência que Ele nos faz amar a nossa profissão, aquilo que nós fazemos. É por essa essência que Ele faz nos amar as pessoas ao nosso redor. É por isso que nós somos pessoas boas, benignas e bondosas, porque nossas atitudes e ações procedem desta essência, que muitas vezes é relegada, é esquecida, é abandonada, porque nós achamos que podemos reduzir ou conduzir as nossas vidas por um sentimento diferente. Veja só o verso 3, olha só que coisa interessante. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então eu podia fazer toda a obra de caridade que eu quisesse fazer, podia ser até uma pessoa que fosse capaz de enfrentar a morte por algum projeto. Mas se isso não partisse de um coração amoroso, tudo isso seria apenas uma obra carnal. Então nós precisamos ter certeza de que nossas obras não são apenas carnais, senão que elas são espirituais. E o amor é a essência de Deus dentro de nós. Então vamos pensar como é que nós nos relacionamos com as pessoas. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Qual que é a motivação das nossas relações? Como é que nós falamos uns com os outros? Qual é no nosso coração a nossa identidade? Veja só o verso 4, olha só. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, não é orgulhoso. Então essas são características do amor que Paulo está dizendo para os coríntios. É esse amor que domina o nosso coração como obra do Espírito Santo dentro de nós. Veja o verso 5. Verso 5, por favor. Assim, não se porta com indecência. Então o amor em nenhum momento tem um conteúdo de indecência. Não busca os seus interesses, não é egoísta, não é irritadiço, não suspeita mal. Coisa ruim é quando o amor é substituído pela suspeita, pela dúvida, pela insegurança. Então aquele coração que se esvaziou do amor e se encheu disso, não vai ser um coração feliz. Não tem como. Porque a essência divina não é isso. Quando a essência divina nos procura para que nós vivamos em retidão, equidade e justiça. E se a gente não está fazendo isso, Deus é claro conosco, está errado aqui, se arrepende aqui, se volta aqui. Não se irrita. Muitas vezes nós perdemos a bênção de uma vida saudável por causa da irritação, por causa da revolta, por causa da angústia, por causa da mágoa, por causa da dificuldade que a gente vai construindo e criando, porque vai se distanciando da essência divina dentro de nós. Por isso que Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, porque Deus quer trazer o divino para dentro de nós, não para que a gente seja um santarrão qualquer, como se fosse uma forma comportamental, mas para que nós fôssemos pessoas sensíveis ao que Deus quer fazer em nós e através de nós, derramando em nosso interior o seu amor. Isso vai nos ajudar a falar com mansidão, a falar com verdade, a falar com transparência, a falar com sentimento nobre, porque é isso que constrói uma relação saudável, né? Veja mais, ó, verso 6. Veja só para verso 6, por favor. Alô? Isso. Não folga com a injustiça.
Essa essência de Deus na nossa vida não nos conduz a atos de injustiça, não nos conduz a atos de mentira, de engano, mas nos conduz à verdade, à lealdade, à sinceridade, à transparência. Então, o amor de Deus, essa essência divina, não nos conduz para as obras da carne, mas nos conduz para o fruto do Espírito. É por isso que, ao encerrarmos este ano, podemos fazer um balanço do que foi a nossa jornada. Mas mais importante é fazermos uma projeção para o que deve ser a nossa nova jornada, o nosso novo ano. Que seja hoje o dia de fazermos um propósito, de termos a essência de Deus reavivada dentro de nós, para que nós possamos construir um ano abençoado, um ano feliz, um ano frutífero, cheio desta benignidade de Deus, que abençoa a nossa vida e abençoa a vida dos outros através de nós. Nós somos então mensageiros desta verdade divina, que acontecendo em nós, se estende através de nós. Veja só o verso 7. Verso 7. Então, o amor tudo suporta, ele se torna um suporte para a nossa vida. A nossa vida sem o amor, ela se torna uma vida fria, frágil, emocionalmente duvidosa, porque a gente não encontra segurança. Mas quando a gente tem o amor como suporte da vida da gente, a gente acaba tendo uma fé forte, segura, acaba tendo uma esperança, acaba tendo uma segurança, que é diferente de você se estribar no seu próprio entendimento. É você se estribar na essência divina que foi derramada dentro do seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Se você percebe a presença de Deus na sua experiência pessoal, e se você percebe essa essência amorosa de Deus, a sua vida toma uma dimensão diferente, porque Deus está operando na sua vida um coração generoso, benigno, bondoso, né? É o fruto do Espírito. Alegria, fé, domínio próprio, mansidão, temperança. Estas coisas contra as quais não há nem lei, porque não precisa. Porque em si mesmo estas coisas produzem o bem, produz o que é bom, produz o que vem da parte do Senhor. Verso 8. O amor nunca falha. Outra coisa, esse tipo de amor, ele nunca falha, porque é a essência do divino, é a essência de Deus. Por isso que nunca falha. Se você coloca isso em prática, o resultado é poderoso, o resultado é especial. Mas se você coloca outra coisa no lugar disso, outro sentimento divergente desse, a derrocada é grande, a dificuldade é grande. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor verdadeiro, o amor de Deus, a essência de Deus, dentro de você nunca falha. Ela vai ser sempre positivamente verdadeira e produtiva. Esta essência não falha, mas havendo profecias, podem ser aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, mas este elemento principal nunca desaparecerá. Tudo mais pode passar, mas isso não passa, e não passando faz de você uma pessoa abençoada e abençoadora. Veja o verso 9. Então lá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que é importante é que esta essência nunca passa, as outras coisas podem passar. E podemos conhecer parcial ou totalmente, aqui ou acolá, podemos ter qualquer entendimento, mas importante, fundamental, é que a gente tenha esta compreensão. Eu tenho que agir pela essência de Deus que me criou, a sua imagem conforme a sua semelhança. Essa essência é que eu não posso perder. É disso que eu não posso me distanciar. É disso que eu não posso me afastar. Verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, a vida é um processo de aperfeiçoamento. Nesse contexto, a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, essa essência divina, ela vai aperfeiçoar a nossa vida, que vai se manifestar de dentro para fora como um rio de águas vivas, que vai matar não só a sua sede, como a sede daqueles que estão ao seu redor. Então nós caminhamos para um aperfeiçoamento das nossas relações interpessoais.
caminhamos para o aperfeiçoamento da nossa manifestação no mundo em que vivemos. Caminhamos para sermos a cada dia pessoas melhores, porque pessoas que vivem muito próximas da essência de Deus em suas vidas como ato criador do Senhor Todo-Poderoso. Vamos ver mais à frente o verso 11? Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Existe uma carreira de maturidade na vida essencial que Deus colocou dentro de nós. Deus nos abençoou e disse que nós, quando éramos meninos, agíamos como meninos. Mas nós chegamos a ser homem e superamos a condição de meninos. O problema é que nós passamos muitos e muitos anos como meninos que cresceram na estatura, mas não cresceram na maturidade espiritual, mas não cresceram na essência divina que está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer? É pensar que a nossa vida tem que ter um processo de amadurecimento, um processo de aperfeiçoamento, mas temos que ter uma meta, a estatura do varão perfeito. Por isso que a Bíblia diz, deixando as coisas que ficam para trás, este ano que passou vai ficar na história. Agora eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação, a estatura do varão perfeito, ou seja, eu vou crescer neste novo ano, eu vou me desenvolver neste novo ano, eu vou me aperfeiçoar neste novo ano, a partir dessa essência divina que está dentro da minha vida, da qual eu tenho consciência, porque o Espírito Santo comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e sendo filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, da essência de Deus, daquilo que é o coração de Deus. Por isso que Deus vai pedir, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero trabalhar o teu coração, quero tirar de dentro do coração de pedra, quero colocar um coração sensível, quero colocar uma experiência de vida que vai te abençoar, porque você vai manifestar a essência divina. Não quer dizer que eu vou ser um religioso beato, nada disso. Você vai ser uma pessoa madura, uma pessoa especial, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que por amar será amada. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É o amor que Deus exerceu sobre nós que nos fez responder amorosamente à presença dEle em nós. Assim você ama, e quando você ama, aquele amor floresce em resposta ao seu amor. Alguém lhe amará porque você amou primeiro. Alguém lhe abençoará porque você abençoou primeiro. Alguém será especial para você porque antes você foi especial para aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que o que a gente planta, a gente acaba colhendo. E é importante ver a qualidade da semente que a gente semeia, para ver a qualidade de fruto que a gente vai colher. Então eu era menino. Eu fazia as coisas como menino, eu tinha um entendimento de menino. Mas um dia eu cheguei a ser homem. Isso significa que eu não cresci apenas fisicamente. Eu cresci no meu entendimento, eu cresci no meu discernimento, eu cresci na minha espiritualidade, eu cresci na essência divina que está dentro de mim. É isso que nós propomos para uma novidade de vida. 2023 seja a oportunidade de nós avançarmos, não na condição de meninos, mas na condição daqueles que superam a meninice e vão caminhando na direção de uma maturidade espiritual. Tem mais aí uma parte a mais aí para a gente? Veja aí, vamos até o 13 para encerrar. 12, então... Porque agora vemos por espelho inimigo, então, pronto, próximo, 13 agora, 13. Alô, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então,
nós temos que ter a fé, que vai nos abençoar numa crença verdadeira. Nós temos que ter a esperança, as coisas vão ser melhores, as coisas vão melhorar, as coisas estarão debaixo do controle de Deus e serão manifestas poderosamente. A esperança é a nossa crença de que as coisas vão ser melhores do que já foram. Esperança é olhar o futuro com segurança, com fé, com confiança. Mas estas coisas são inferiores ou são menores, porque elas até vão desaparecer, mas o amor vai prevalecer, vai permanecer. Então a fé, a esperança, tudo isso é importante. Estas três coisas são decisivas na vida. A fé, a esperança. Se a pessoa uma vida sem esperança, se você olhar para o seu dia a dia e não encontrar nada que vale a pena, não achar que tem esperança de coisa nenhuma, que tudo chegou ao fim, que tudo se rompeu, que tudo se acabou, viver sem fé, sem acreditar que Deus pode mudar as coisas, pode abrir portas, pode fechar portas, pode remover montanhas, pode arrancar raízes de amargura, pode fazer mudanças preciosas. Se você perde isso, você perde a essência de Deus na sua vida. Você perde a fé, você perde a esperança. Mas você não pode perder de modo nenhum o amor, porque isso é que faz você ser benigno, isso é que faz você ser bondoso, isso é que faz você suportar as adversidades, isso é que faz você ser resiliente, isso é que faz você conseguir dar um passo a mais onde todo mundo já havia desistido. O amor nunca falha. Se a gente optar pelo amor de Deus que está derramado em nossos corações, se nós não deixarmos que as carapaças da vida venham obliterar esse amor, venham fazer esse amor ficar opaco dentro de nós, se formos capazes de dar evidência a esse amor, e se formos capazes de agir por ele, nossas vidas abençoarão pessoas, e seremos abençoados por estas pessoas, porque as pessoas nos amarão, na medida em que elas tenham sido primeiro amadas por nós. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se você quer ser amado, se você quer ser respeitado, se você quer ser valorizado, se você quer ser produtivo, abençoado, uma pessoa extraordinária, plante essa semente sendo isso mesmo, você, para os que estão ao seu redor. Que 2023 seja a oportunidade de fazermos esta grande sementeira e que as pessoas nos olhem e nos vejam cheios desta graça, desta benignidade, desta bondade. Tudo bem então? Tudo que uma pessoa puder fazer em qualquer área da sua vida, se não for acompanhada pelo amor, não são ações legítimas do ponto de vista de Deus. Deus nos criou para fazermos tudo em amor, porque Ele faz tudo em amor. Ele quer que nós sejamos discípulos dele. O amor é a essência de Deus dentro de cada um de nós. A origem do amor é aquilo que vem do coração de Deus para o nosso coração. E o resultado disso é sermos mais do que vencedores. É sermos aqueles que propagam a essência de Deus. Toda vez que você for fazer alguma coisa na sua vida, pergunte: isso procede de Deus? Isso engrandece o nome de Deus? Isso me faz uma pessoa melhor? Isso me faz uma pessoa mais pura? Isso me faz uma pessoa mais identificada com a essência de Deus? Isso faz com que eu seja uma pessoa mais confiável, mais verdadeira, mais transparente, mais leal, mais amorosa, mais amiga. E aí você pode acrescentar N palavras. Mas no fim tenha só uma certeza: que o amor de Deus está derramado em nossos corações, porque Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. E Ele nos deu o seu Espírito, que habitando em nós, nos diz que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, agimos como nosso Pai, liderados pelo seu Espírito, educados pelo seu Espírito, instruídos pelo seu Espírito. Que Deus nos eduque
espiritualmente, e que a educação que Ele vai nos dar seja baseada no amor, na verdade, na equidade, na retidão, na justiça, e que tudo que fizermos glorifique o nome do Senhor e produza uma bênção grande na vida de cada um de nós, e assim sejamos bênçãos para os que estiverem ao nosso redor. Faz sentido para vocês? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos pela Tua palavra que a essência do Senhor está em nós, porque nós fomos criados à Tua imagem e conforme a Tua semelhança. E o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e nos tornamos almas viventes. Ó Deus, nós somos gratos, porque o amor que o Senhor tem por nós foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus em espírito. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que que o Senhor retire de dentro de nós este velho homem com suas carapaças, com suas amarguras, com suas raízes de amargura, com suas vidas sofridas, entristecidas, e que o Senhor derrame dentro de nós uma unção do Teu Espírito de tal maneira que o Senhor nos mostre a beleza da Tua santidade, a beleza daquilo que o Senhor tem para produzir em nós e através de nós. Toma os nossos corações nas Tuas mãos, vê se há em nós algum caminho ruim, algum caminho mau, algum sentimento ruim, alguma coisa errada. Ó Deus, faz que as nossas vidas sejam visitadas poderosamente pelo Senhor, que o Espírito Santo nos alcance, que a Tua bênção trabalhe a vida de cada um de nós em cada segmento, lá na nossa mente, lá no nosso coração, lá na nossa alma, lá no nosso espírito, onde precisarmos, ó Deus, de uma unção especial. Pedimos que o Senhor derrame isso sobre nós nesta noite, que o Senhor nos dê a bênção de um avivamento espiritual, o despertamento da Tua essência em nós, e que possamos viver no dia a dia das nossas vidas uma manifestação poderosa do Teu Espírito em nós, que através de nós as pessoas possam ter uma percepção do Senhor, o conhecimento do Senhor, enxergado e visto nas nossas próprias vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, que possamos refletir a Tua luz, que possamos refletir a Tua graça, o Teu poder, o Teu cuidado. Ó Deus bendito, toma esta igreja nas Tuas mãos, abençoa esta igreja com bênçãos muito especiais, derrama, Senhor, sobre esta igreja a unção do Teu Espírito e desperta esta igreja para uma experiência espiritual poderosa. Ó Deus bendito, remove de cada um de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não é compatível com a Tua vontade, e enche-nos, ó Deus, da unção do Teu Espírito, enche-nos da Tua presença, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, plenos da Tua presença. Ó Deus, nós queremos Te pedir isso nessa passagem de ano, porque queremos Te agradecer o ano que passou, mas queremos consagrar diante do Senhor o novo ano que agora se inicia. Ó Deus, que seja um ano abençoado, que seja um ano próspero, que seja um ano cuidado pelo Senhor. Desvia os nossos pés dos maus caminhos, traz sobre nós uma consciência clara da Tua presença, ajuda-nos a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Abençoa as nossas famílias, abençoa toda a nossa parentela, abençoa o nosso trabalho, abençoa a produtividade das nossas mãos. Ó Deus, traz a prosperidade que o Senhor quer que nós tenhamos, para que nós possamos nos consagrar cada vez mais ao Teu trabalho, cada vez mais aquilo que o Senhor deseja de nós. Lidera, Senhor, a nossa vida, cuida dos nossos passos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa todos aqueles que forem nos liderar e nos governar nas diversas áreas das nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja acima e além de qualquer circunstância,
para que nós possamos sentir que o Senhor nos mantém debaixo da tua graça e debaixo da tua proteção. Ó Deus, esta é a nossa oração, entregando este novo ano nas tuas mãos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos?